inclusive o Close, o Felipe, que acho que aconteceu alguma coisa, a gente está tentando falar com ele, ou ele está enrolado com a caracterização dele. Então, talvez mais 5 minutinhos, que pode ser, Carol? Daí a gente começa às 16h40 por ali. Estamos em 10 na sala, deixa eu ver, em 9, né? E, teoricamente, estaríamos em 12 hoje, né, confirmados. Tá bom? Oi, pessoal, boa tarde. Espero que estejam bem, todo mundo, né? Estão me ouvindo bem?
Ah, a gente tem uma proposta, antes da gente conversar um pouco sobre nossas criações, sobre as nossas fabulações, de alguma forma, a gente tem uma proposta de produção antes disso, então a gente vai começar com essa proposta de produção, né? Vamos dar mais uns 20 minutos para a gente poder absorver essa proposta, né? E daí a gente retoma e compartilha, fazemos o mesmo sistema que a gente fez ontem, né? A gente compartilha o que produziu, etc., né? E compartilha um pouco a sua criação, o que você pensou, o que você não pensou, o que você construiu, tá? Então, eu vou projetar para vocês o slide de produção para que a gente possa ver. Então, a proposta é que a gente tente agora uma nova escrita, um novo projeto, né? Um novo processo, não necessariamente de escrita, mas pode ser de desescrita, ou pode ser de reescrita, enfim, ou pode ser de inscrita, fiquem bem à vontade em relação a isso, mas a ideia é experimentar um desescrever, né, de alguma forma. E a proposta que a gente lança, então, seria em torno dessa pergunta: fazer seu aquilo que não lhe pertence, apropriar-se, reescrever, mobilizar outros sentidos. Qual ação possível se o personagem pode com as palavras que lhe chegaram às mãos? Essa é a dinâmica, né? Para a gente construir. A ideia de fato é a gente pensar em devorar isso que chegou às suas mãos, né? Agora, a partir dessa perspectiva daquele ser que a gente criou, daquele sujeito que a gente criou, de ontem para hoje, né? Daquela subjetividade outra, digamos assim. Tá? Alguma dúvida? Rafael, Felipe, Maicon, se quiserem complementar, fiquem à vontade. Podemos fazer assim? A gente pode acionar uma forma. A Beatriz, Bia, por favor. Para a gente fazer, por exemplo, um nosso texto baseado no nosso personagem, ou é para pegar esse texto que a gente recebeu e reescrever ele, digamos assim. É isso? Isso. Isso, você vai partir do texto que você recebeu e também do seu personagem para construir uma outra produção, tá? Então vai somar essas duas criações que tem em mãos agora, que tem no imaginário, que seja, para você construir um outro caminho, tá? Mais alguma dúvida? A gente só tem questões, a gente não tem muitas respostas. Vocês vão trazer respostas, a gente também vai construir algumas durante o percurso. Talvez o que a gente pode pensar é que a gente possa desligar a câmera no momento que estiver produzindo, e o sinal de que a gente vai ter terminado é a gente ligar a câmera novamente. Pode ser? Eu acho que fica mais fácil da gente saber que, né, que todos estão retomando para a sala. Pode colocar um som que vocês queiram também para poder produzir esse material, entrar nesse ambiente também, né? Cada um à sua maneira. E daí a gente, conforme for voltando, conforme for terminando, vai ligando as câmeras, a gente vai sabendo enquanto somos na sala. Pode ser? Tudo bem? Tá linda essa sala, gente. Vocês não fazem ideia. Tá lindíssima. Esses quadros coloridos. Então tá bom. Então combinamos assim. Acho que 20 minutos seria legal para a gente poder conversar bastante hoje, né? São 16h45, vamos colocar ali. 5h05 a gente começa a voltar, então. Tá? Show. Boa produção, pessoal.
Oi, Lígia, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bom? Bem, e você? Pretende ver o seu futuro? É. Lígia, você chegou agora, você conseguiu acompanhar a proposta? Eu recebi, mas a caracterização, agora que eu estou imaginando assim o que era a caracterização, então eu também vou me caracterizar. Deixa eu só. Então, você chegou agora na sala ou você já Cheguei estava. agora na sala. Desculpe, é que eu estava em outra aula e eu cheguei agora. Tá, não, sem problema nenhum. Assim, aí eu também perdi o início da dinâmica. Então, a ideia é que agora a gente faça assim, ó, a gente produza um trabalho, né? é, Conforme o que está no slide, essa é a segunda produção nossa. Então, a gente vai partir daquele texto que chegou em suas mãos, daquela outra pessoa que você não sabe de quem é, ou imagina, né, saber de quem é porque teve uma leitura ontem, né? A partir daquele texto e a partir do seu personagem, você vai tentar recriar esse trabalho, né? Reescrever ou criar uma ação a partir dele, né? A ideia é que a gente, de fato, se alimente disso que chegou em nossas mãos, dessa criação do personagem, para poder criar uma outra produção, tá? Então, a gente deu mais ou menos 20 minutos, até mais ou menos 5:10 no máximo, para a gente poder desligar as câmeras, escrever, produzir, pensar. Depois a gente, conforme for terminando a produção, a gente vai ligando a câmera novamente e a gente vai sabendo se as pessoas estão terminando para poder fazer a partilha como a gente fez ontem e entrar na conversa do processo criativo, tá bom? Pode ser, a produção é livre, tá? Ela pode ser também uma ação, não necessariamente precisa ser uma reescrita, pode ser uma desescrita, pode ser uma escrita, enfim, né? A ideia é que a gente, de fato, tente trabalhar um pouco essa ideia de devorar esse outro que chegou às nossas mãos, se apropriar desse material, né, e recriar ele conforme a gente queira no momento, tá bom? De nada.
Oi, Aiô. Oi, nossa, tá bem ruim aqui para mim hoje. Tá, olha só. A ideia, então, é a gente... Veja se você consegue me ouvir, que a coisa me avisa pelo WhatsApp, tá? Tá. Eu não estava olhando a sala, estava produzindo aqui. Mas a ideia, então, é que a gente se aproprie do texto que chegou para você ontem, né? Uhum. E a gente tente criar a partir dele, somando também a ele o personagem que você criou para hoje, tá? Uhum. Essa criação, ela pode ser uma reescrita, ela pode ser uma ação, ela pode ser, enfim, aquilo que você bem conceber, é uma produção, né? A gente está chamando a produção de desescrita. Uhum. Pode ser uma reescrita, pode ser uma escrita, né? Enfim, tá? Tá, E daí, isso até que horas? acho que 5:10 por ali, quando as pessoas começarem a terminar, a gente pediu para que elas fossem ligando a câmera, daí a gente vai sabendo em que momento a gente retoma. Tá bom, Tá. vou correr aqui. Então tá bom.
Fih, não dá para te ouvir. Peraí. Veja agora. Enquanto o Rafael vai dando jeito no áudio dele, alguém gostaria de começar a compartilhar? Eu posso começar. Posso falar? Tá. Em nome do Pai, eu juro que ele disse para amar e não armar. Eu juro que estava lá. Em nome do Filho, mas me dizem o contrário. Querem me convencer do contrário. Que, na verdade, eu que entendi errado. E eu que tinha tanta firmeza, me vi abalado. Será eu mais um dos enganados? Mas não acho que sou. E a minha esperança é ter a certeza de que sozinho eu não estou. Em nome do Espírito Santo. Amém. No núcleo de um fluxograma de escritas, o devorador tomou o destaque. Devoração de escrita, devoração antropofágica, devoração humana, um humano devorador, mas que, em diversas cores da caneta, trouxe a leveza e transmutou-se em um personagem encantador, devorando de forma colorida, vérbico, voco, visual, sentir, sentido dos sentidos. Em representação se tornou poesia. Curiosidade. Quem é esse? Quem é aquela? E ele é o oráculo? Ele é doido. Quero conversar, sabe? Criatividade. Quem é? Outra vontade. Eu quero comer, mas minha mãe não tá. O jeito então é segurar. Eu tô morrendo de fome. Eu acho que quero uma besteira. Um salgadinho ou uma traquinas? Uma dúvida cruel. Será que eles têm fome também? Diz que vão até devorar a palavra. Será que comer palavra faz a gente mais inteligente? Naqueles livros, assim, sabe? De gente adulta, de gente inteligente. Tem muita palavra estranha sem sentido. Dicotomia. Hegemônico. Acrimônia. Adstrito. Belicoso. Capcioso. Epistemologia. Elucubrações. Paradigmas. Heteronormativo. Eu não entendo. Se eu comer elas, eu vou entender também? Mas eu não tenho fome de escrita, não. Palavras são chatas. Escrever também é. A letra tem que ser perfeitinha, porque tem que fazer caligrafia. Tá aí outra palavra difícil também. Se a palavra tiver sabor, será que é ruim? Ela não deve ser o mesmo gosto que o salgadinho. A bolacha, os sucrilhos, a bala, o sorvete de chocolate com calda de chocolate, com um pedacinho de chocolate. Mas mamãe briga porque eu me lambuzo. Será que as palavras também lambuzam? Palavra é coisa difícil de escrever, é sonsa.
Eu gosto mesmo é de falar, mas sempre ouço da professora, para de conversar e escreve. Chata essa coisa de escrever palavra, mas falar é feito por palavra. Qual é a diferença? Coisa complicada essa tal de palavra. Até para escrever, mas ela é intrínseca em nossas vidas. Olha eu, até falei bonitinho agora, igual aquela gente importante, que eu tenho certeza que come palavra. Posso ir? O início, vulcão, explosão, chama, medo, sem saber, a dor, a cor, o sabor. A calúnia, a palavra doente, infame, a infância enclausurada, a janela. Os pais, sem países, andantes, brincantes, vagantes, terra à vista. O pulo, a fuga, a liberdade, feliz como criança brincante no meio da vida, meio fio, meio dia, verbo encarnado na ferida curada. Minha vez. Palavrório. Palavras, verbos, adjetivos, substantivos, coisas, não coisas, sentidos, não sentidos, representação, maldição, maldito, sabor, dor, lamento, agressão, subversão, lógica, coerência, futuro, passado, agora, mundo, não mundo, outros mundos, outros seres, não ser.
Eu estava lá. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu vi esse lugar ser tirado de mim e se transformar. A história não me conta. Eu ensinava. Eu trabalhava. Sempre estive lá. Eu estudava. Eu vi ele chegando. Eu construía. Mas ninguém me ouvia. Eu caçava. É de justiça. Eu cuidava dos meus filhos. Tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais a mim. Mas mal sabem que eu estava lá. Para eles, eu não era protagonista. Eu vi elas também chegando. Eu amamentava. E depois eu vi eles se desenvolver e regredir ao mesmo tempo. Eu estava lá. E quando me perguntam do que tenho fome, sempre me fiz presente. Dá para me ouvir bem? Só confirma lá. Ok. Sim. Como destruímos o mundo? Linhas longas, linhas curtas, cruzadas, esquecidas, linhas cortadas. Você lê um livro por inteiro ou você ainda julga ele pela capa? Antes lesse uma metade, pelo menos para entender o contexto. Mas qual é o contexto? O que são essas linhas que tanto falam? Logo elas voarão junto a todas essas páginas, escritas ou não. Flutuarão no espaço, corpo, tempo, pedaços, estilhaços, escombro, tudo ao vento. E nesse vento é tudo tão leve. Então, leve-me embora daqui. O que lhe resta quando a saída é de urgência? Navegue pela luz farfalhante do pó, erguido a cada botão apertado. Portugueses, porta, porteira, portão, por todos os lados, por toda a África, portugueses. Multidão, múltiplo, eles vêm e vão, multidão. Índia, índio, indígena, indigente, hindu, indo, vindo,
in, povos, 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 por ali, por alá, por ovos, por ali, por alá. Mil, milha, milita, milito, militares, milita, milito, militares, militares, pá, pá, pá. Fé, festa, fogo, fode, foi, fui, e festa, festa, festa. Era inverno, tá bom? A voz? Era inverno, tava frio, muito frio. Aquela menina de 8 anos não sentia frio. Engraçado, né? Pegou a bicicleta dela, pegou as barcas, outras coisas mais. Sair, dar uma volta. Sentiu mesmo o frio, muito frio. As meninas saíam por aí sem sentir frio ou calor. Sentir o frio ou calor. A menina sentiu o calor. Digestão. Linha. Decomposição. Nutrir, servir, invadir o corpo. Imagem. Misantropo, devorador, devorador, sem pena, sem pena. Antropófago, do corpo opaco, sem brilho, sem cor, sem pena, sem pena. Profeta da decomposição, do vestígio amargo, do fundo da língua.
Prato vazio, prato sem carne, carne empilhada, corpos decompostos, pelas mãos fechadas, pela boca que excrementa, sem pena, sem pena. Pássaros presos, sem penas, e corpos empilhados. Fome de vida, fome de poesia, antropofagia, mórbida, sórdida, fétida, quem dera, poética, devorar a dor, devorando palavras. Rafael, será que você consegue? Talvez falte você e a Ionara, mas a Ionara está com problema de conexão, talvez não consiga voltar. Tá? Eu tive um problema de conexão aqui também. Vamos ver se... Espero que fique. Tá? Bem, vou ler o texto aqui. Só passar uma... É aromaterapia. Sabe? Acalma. É bom. Fico ansioso antes de começar a ler um texto. Quando eu fico ansioso, aí me dá, às vezes dá coceira assim no olho, gente, aí eu esqueci. Eu coloquei a luva. Eu tô assim, porque eu tô no meu quarto, a janela tá aberta, né? Aí entra um ventinho frio, sabe? Aí fica um... Só que eu prefiro ficar fechado, né? Se eu daí fica fechado, fica escuro. Só que eu gosto que aí entra sol. Só que daí eu tenho alergia, né? Bate sol no olho, fico com medo de coçar o olho, sabe? Aí bota a mão no olho, coça o olho. Aí vou rapidinho aqui, só passar um álcool, tirar, né, os germes, álcool gel mesmo, tá? Álcool gel. Tira o verme, né? Mata o micróbio. Essas coisas assim. Porque bate o vento, né? Fica um dilema, né? Deixa fechado, abre, bate sol, aí entra o vento, dá alergia. Tá? Eu vou ler o texto rapidinho. Eu tô com... Minha garganta tá doendo um pouquinho. Tu pegar... Só um minutinho, tá? Vou jogar é própolis mesmo, ó. Natural mesmo, tá? Mel própolis. Só um minutinho, tá? Vou jogar um própolis aqui. Nossa, é bom, eu gosto desse. Só que eu acho ruim, porque toda vez que eu uso, nossa, me dá azia, sabe? Aí me dá azia, e aí não gosto, não. Então, você espera só um minutinho, eu trouxe aqui um pouco de bicarbonato, eu vou, só para poder tirar a azia, sabe? Não gosto, então, só um minutinho. Porque dá azia, refluxo, aí queima, gastrite, sabe? Não gosto, não. Só um minutinho. Aí eu já leio o texto. Porque é bom, assim, eu gosto, assim, de fazer isso, assim, sabe? É um autocuidado, eu chamo disso, né? Eu chamo de autocuidado, pra gente não ficar nessa coisa de fazer, sabe, assim, de qualquer jeito, tal, não gosto, não. Gosto de me cuidar. E assim, já virou um ritual pra mim, sabe? Autocuidado, virou um ritual. 4h30 remedinho, 5 horas o outro remédio. Falando nisso, 5h37. Só um minutinho, gente, eu vou... tá na hora do chá aqui, tá? O chá, eu gosto do chá. E aí eu também tomo tem um remédio que é umas ervas, assim, sabe? Junta um monte de erva, bota tudo junto aqui, e aí fica bom. Eu gosto, né? Só um minutinho, tá? Junto com o chá, assim, é bom. Então, já vou ler. É que, né, vocês sabem, a gente toma um remédio para garganta, depois tem que tomar um para cabeça, porque daí a cabeça faz mal, dói o rim, aí você toma pro rim, tem que tomar pro estômago, do estômago você toma para garganta, e da garganta você tem que tomar outros, aí você espirra, né? Falando nisso, tem um aqui, para espirro, que é muito bom, ó, álcool com limão, ó. Você cheira, arde o nariz, assim, melhora tudo, fica uma beleza, eu gosto desse. É bom, né? Tira tudo. E aí, né? Assim,
Eu gosto desse ritual, assim, né? Faço ele já tem muito tempo. Na verdade, é uma merda, eu não gosto, não. Já nem sei mais o que eu faço, né? Mas eu gosto de acompanhar, né? No YouTube, o Laerte lá, vocês acompanham ele também no YouTube. É bom, ele fala um monte de coisa, tem as revistas, eu gosto de ler as revistas também, vejo um monte de vídeo no YouTube. Gosto de acompanhar certinho, né? Eu gosto porque, né, sempre leio assim. Aí você faz seu horário certinho, sabe? É isso, né? O remedinho de cada hora, tal, dá tudo certo. Fica bom, eu gosto. Né, sou regradinho, assim, tá? É muito bom. Ah, e outra coisa, vocês viram, né? Tudo natural aqui. Própolis, limão, álcool, é tudo natural. Porque eu gosto de natureza, sabe? Sentir o calor do sol, assim, ver a água, né? Sentir a água, aquela brisa fresca da mata, o ar verde. Eu gosto bastante desse contato, né, com a natureza, assim. Eu incentivo todo mundo. Falo todo mundo, não, gente, reconexão com a natureza. Vamos todo mundo, né, voltar para esse ambiente natural. Então, eu incentivo todo mundo a poder voltar para essa religação, né, com a nossa natureza, tá? Bem, gente, vou parar de enrolar, desculpa, tá? Agora sim, vou ler o texto, tá? Então, vocês têm mais 5 minutinhos só? É porque ontem eu vi um vídeo, também lá do Laerte, se vocês puderem acompanhar o Laerte lá, ele é muito bom. Ele falou que nessa hora, 5h40, é 5 minutos só, o sol está na posição ideal para você tomar a quantidade de raio V certinho que você precisa, 100% de dose diária para você combater osteoporose. Ó, raio V, vitamina D, no ponto. Tá? Só... O problema é que, né, tomar sol, né? Aí... É que daí tem problema, né, do olho, né? Tomar o sol. Nossa. Tem sentido que não tem? Né? Tem sentido que tem... Não tem. Gente, eu vou fazer o texto, daqui a pouco eu leio, porque... Vou tomar um remédio ali, tá? Já volto. Pessoal, foram todas, realmente, faltou a Ionara, que teve um problema com a conexão dela e não consegue se reconectar, infelizmente. Podemos conversar um pouquinho sobre os processos, como é que foi, né, para cada um, como foi essa construção. Enfim, vou deixar para que vocês possam comentar um pouquinho, falar um pouquinho, tá? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Acho que o processo de criar o personagem foi um pouco difícil, porque tem um certo respeito com aquilo que o outro criou, né? E será que eu tô dentro da expectativa do que o outro pensou? Será que era isso que ele estava pensando? E ao mesmo tempo, ele talvez produziu esse conjunto de palavras, esses textos, pensando em algum jeito, mas eu agora, enquanto espectador, enquanto leitor desse texto, posso tomá-lo para mim de outra forma, né? No meu caso, o que me pegou bastante foi a questão de ter uma palavra muito forte, que é mãe. Então, isso me fez logo já pensar na questão de uma criança. Não sei se era essa a intenção de quem escreveu o texto, talvez não fosse, eu fosse. E aí, depois disso, eu lendo o texto, novamente, pensando
e fazendo até uma certa voz de criança, e eu vi que eu tinha entendido aquilo daquela forma, com uma certa inocência de uma criança que em alguns momentos do texto, mas é uma criança muito sábia ao mesmo tempo, porque escreve coisas muito interessantes. Então, eu quis trazer isso, e a segunda proposta de colocar esse personagem, acho que, de certa forma, foi um pouco difícil, e ao mesmo tempo foi muito legal, eu me diverti escrevendo, e até colocando algumas questões minhas enquanto criança, né, quem aqui já não passou pela fase de ter que fazer grafia, porque a palavra tem que ser entendida, o que você escreve tem que ser entendido, né, então, acho que é mais ou menos por esse caminho, assim, eu gostei bastante dessa escrita, de você ter pegado um texto que era de outra pessoa e tomá-lo para você e dar um outro sentido, e aí escrever baseado nele, baseado no seu personagem, e aí é totalmente dois textos que em algum momento se encontram e em outros eles são muito distantes e são muito diferentes, assim. Acho que é essa a minha contribuição que eu queria fazer. E aqui observando só que o Jonathan tá só escrevendo, depois ele vai, ó, falar tudo. Eu acho que o meu receio foi basicamente o mesmo que a Thalita estava comentando, porque, por exemplo, no texto que eu peguei, tem a parte que fala sagrada arte servida a Deus, que o mesmo regurgite dela, assim como a hipocrisia daqueles que a pregam. Então, eu já levei para um lado mais espiritual, digamos assim. Às vezes a pessoa nem tá só falando disso, sabe? Então, mas é o que eu consigo compreender. E pelo Fora Bolsonaro também entendi que tem uma crítica, né, ao governo, então dentro disso eu tentei fazer o personagem, qualquer pessoa eu penso que às vezes dentro de uma religiosidade, espiritualidade, poderia fazer uma crítica assim, ou talvez essa que eu fiz, né, que eu escrevi, mas eu escolhi um padre porque é algo bem caricato, que a pessoa que vê na hora já sabe que eu vou talvez falar o texto para um lado mais, uma crítica mais ao religioso, envolvendo algo nesse sentido, então é mais para algo caricato, mas por mim poderia até ser eu com roupas normais fazendo esse personagem, sabe? Mas é mais por isso. Mas eu achei desafiador, e principalmente escrever em 20 minutos. E dar a cara tapa de aparecer fantasiado também, achei bem legal. Gostei muito dos outros do pessoal. Achei bem mais criativo que o meu, na verdade. Mas é isso aí, gostei bastante. É o que a Thalita falou ali, ó, eu achei interessante, assim, porque realmente, né, pegar uma escrita e transformar num personagem, né? E às vezes na produção a pessoa nem pensou no personagem em si, porque era outro objetivo, né? Então, como é que vai materializar enquanto personagem, né? Daí, no meu caso, era um fluxograma de palavras que, de alguma forma, falava da oficina em si, propriamente dito, assim, esse fluxograma de palavras. E daí, no meio, aparecia muito a palavra devorar. Devorando isso, devorando aquilo, devorando o humano. Daí eu assim, tá construindo, então, se eu for pensar lá no personagem, eu pensei assim, um ser devorador, né? Mas ao mesmo tempo, a pessoa teve o cuidado de usar canetinhas coloridas para fazer. Então eu pensei assim, cara, é um devorador bonito, um personagem colorido, né? E daí foi onde eu fui pegando esses elementos e pensando, vou construir um devorador colorido, então. Mas foi muito legal a ideia, assim, e desafiador, né? Eu achei bem desafiador. Aí eu tenho que falar, né, Maicon? Obrigada. Porque, na verdade, a minha dificuldade, né, primeiro que a questão do personagem em si, na hora de fazer, né, já é uma dificuldade, mas como eu sabia que conheço ela, né, aí o personagem sou eu mesmo, somos nós, né, eu estou vestida de estudante de arte, né, então, de boas. Agora, você pegou o meu, Michael, então... Na minha escrita, eu escrevo bastante, mas eu gosto muito de poesia visual, poesia concreta, né? Então, minhas referências partem dali. Eu peguei exatamente fazendo
em cima da oficina mesmo, das palavras, e explorando as palavras que foram faladas e usadas, e a referência da antropofagia, da tropicália, que também teve influência da poesia concreta, né? Por isso as repetições e algumas brincadeiras ali com o sentido das palavras. Aí eu tive essa dificuldade, porque eu tenho, né, esse esquema visual, né? Até eu mantive a minha caligrafia e o caderno por isso também. E com esse sentido de anotação, foi proposital, sim. E agora, na hora de escrever, eu tive a dificuldade, porque aí eu peguei o da Ana Rubia, que eu adorei, por acaso, né? Super político ali. Só que é um estilo de escrita muito diferente, né? E eu estava tentando agrupar as palavras ali porque eu geralmente agrupo por palavras que têm o mesmo radical, o mesmo prefixo. Nossa, a Ana Rubia me sacaneou aqui. Aí eu tive uma dificuldade inicial para fazer rápido mesmo. Então, quando fiz em 5 minutos, né? Mas aí fui construindo ali. Então, eu decidi manter algumas palavras e retomar algumas coisas desse devorador, né? E dessa antropofagia. Então, peguei essas referências que eu já tenho, as palavras da oficina, e essa coisa mesmo, né? Da gente se alimentar do que o outro traz, né? Das referências que a gente tem, da gente transformar. Então, isso aí, mas que foi difícil na hora de reconstruir, foi. Isso aí. Adorei todos. O desafio também. Vou falar, então. Ontem, quando eu escrevi fiz a associação livre das palavras, eu fiquei com vontade de colocar sinais, por exemplo, sobe, desce, ou por exemplo, caminhos, né, no meio das palavras. E eu falei, não, vai dar muito trabalho, eu vou ter que enviar isso por WhatsApp, não vou saber fazer, mandei. E aí, quando me chegou o poema, que eu acho um poema, né, que são as palavras assim soltas, é um poema que conta uma história, né, com poucas palavras. Aí eu me identifiquei completamente, eu disse, nossa, era isso que eu queria escrever, acho que eu nem queria escrever tanto, mas com essas poucas palavras. Aí, quando me mandaram ontem essa questão, né, vocês me mandaram da caracterização, eu nem fiquei pensando muito, eu coloquei símbolos, né, e falei, vamos lá. Aí agora tinha assim, poxa, eu nem reescrevi nada, né? Mas aquilo estava tão, os símbolos, eu peguei esses símbolos e fui associando, e na minha cabeça fui fazendo o signo, o sinal, o símbolo, e achei que o meu poema estava com muitas palavras e esse com poucas, e era tudo que eu queria dizer. Então, realmente, eu tive, assim, tipo uma conexão mesmo, né? Com a pessoa que escreveu, que eu nem sei quem é. E agora eu falei, nossa, né, todo mundo reescreveu, será? Eu falei, bom, então eu vou brincar com as palavras que estão aqui, o que vi na minha cabeça, eu vou brincar com os sons, e foi muito legal, achei uma experiência muito rica, e muito interessante, desafiadora, e tem muito a ver, né, com toda essa questão. Então, eu acho que, às vezes eu penso, nossa, eu tenho que falar demais, ou falo demais, mas, às vezes, com uma palavra a gente diz tudo, e esses sons da minha cabeça com os símbolos. Então, eu gostei, foi muito bacana fazer esse exercício aqui, para limpar um pouco também, e sentir realmente essa conexão com quem escreveu. Era o que eu queria escrever, mas não escrevi. Espero não ter dado trabalho também para quem pegou aquele monte de coisa que eu escrevi. Eu queria fazer um comentário. Acho que essa é a primeira vez que eu participo de alguma coisa assim. E quem me puxou para isso foi a Ana Rubia, que está aqui embaixo, eu acho, na oficina. E quem fez o meu texto, gostei muito, foi a Beatriz ali, ó. Coraçãozinhos para você. E eu achei muito difícil criar um personagem em cima de um texto, porque basicamente eu peguei o texto e dava para reescrever. Então eu propus fazer o reverso. Só que usar esse negócio na cara e ler alguma coisa, e ao mesmo tempo que eu tinha que fazer os ruídos com a outra mão aqui, foi quase impossível, mas foi uma ótima experiência. Agradeço por ter proporcionado isso.
Eu posso pedir um favor, meio que me intrometendo na oficina? Para o pessoal não se descaracterizar, só para a gente tirar uma fotinho bonitinha de todo mundo caracterizado, a gente pode fazer isso? É que eu já vi que tem uma galera se desmontando aí antes, né, de todo mundo, para a gente só ficar registrado também no próprio... Porque na gravação fica só as pessoas que estão falando, aí esse conjunto de imagens a gente não tem. Tá, é legal, a gente vai se montando de novo enquanto fala, eu acho que não tem problema também da gente conversar. Bom, assim, na verdade, pessoal, eu assim, fiquei super, super contente com o resultado, assim, tá um mosaico lindíssimo aqui que tá aparecendo para nós, né, o que apareceu desde o início, e é sempre muito, muito desafiador, né, é sempre muito... É um incômodo que acontece, né? Tanto a gente se expor, a gente não se expor, mas sobretudo quando a gente lida com um trabalho que é do outro, né? Que nos chega, que a gente tem que dar um sentido, a gente tem que dar um cuidado, a gente tem que dar um direcionamento de alguma forma, né? Essa é uma das coisas que nos intrigam bastante, né? E ao mesmo tempo há uma permissão, ao mesmo tempo há um limite, né? Para a gente poder construir isso, enfim. Mas o que eu acho bem interessante, assim, de alguma forma, que a gente sempre propõe, uma das questões a gente sempre está presente, né? Toda vez que a gente propõe essa oficina, enfim, a primeira vez que a gente faz, transforma ela nesse modo virtual, e eu estou super contente, assim, pelo resultado que a gente chegou, né? Porque o que atravessa, de fato, a ideia da oficina é a questão da cartografia. Né, e a gente sempre pensa assim, a gente não vai vir para falar sobre o conceito de cartografia, a gente vem para experimentar o conceito de cartografia, né, porque a cartografia a gente não fala sobre, a gente experimenta, a gente coloca em prática ela de alguma forma. É claro que tem toda uma teoria, é claro que tem toda uma leitura que se faz a partir dela, né, e depois eu posso encaminhar para vocês, por e-mail de vocês, a bibliografia da oficina, as referências sonoras que a gente ouviu na performance ontem, né, para que vocês tenham. Mas a gente trabalha muito com essa perspectiva, uma possibilidade de, primeiro, não saber onde vai dar, poderia dar tudo errado, poderia ficar só nós 4 na oficina hoje e produzindo juntos, poderia ontem, durante a performance, todo mundo ter saído e ficar só nós 4, a gente também tem esse risco e esse acontecimento, né, que não é da ordem do plano e do controle, né, é o que escapa do controle. Isso é muito importante, muito caro para nós, assim, para a gente pensar o processo formativo, né? O que é formação de fato? Né? É o que está dentro do currículo? Né? São os sentidos e as palavras que a gente encontra, são os encontros que acontecem. O que é um encontro de fato? Né? O que é encontrar com alguém? Né? Será que a gente está encontrando o tempo todo, quando a gente fala que vai se encontrar mesmo que seja virtualmente com alguém? Né? Qual que é a possibilidade do encontro? O que pode surgir desse encontro? Né? Então, tem sempre alguns conceitos que um conceito vai se ligando ao outro, vai se conectando, de fato, com outro campo de conceitos, né? A formação liga com o devir, né? O devir liga com o acontecimento com cartografia, a cartografia com a narrativa, né? E assim por diante, de alguma forma. Né? Mas, assim, é muito bacana, porque a gente sempre se coloca no limiar de mistério, né, para nós mesmos, né, na oficina, mesmo quando era presencial, né, o Rafael, o Close e o Michael, assim, a gente sempre falava, olha, a gente não pode saber tudo, porque a gente também quer alguma coisa tem que nos escapar enquanto controle, para a gente poder estar presente junto com as pessoas que estão participando. Então, sempre isso foi um desafio para nós, assim, né, mesmo quando a gente construía. É só para também alimentar, enfim, a gente poder continuar a conversa, tá? Jonathan, e continuando o teu raciocínio, eu acho que endossar o formato de oficina, né, enquanto possibilidade educativa, porque eu acredito que esse formato, ele acaba privilegiando, né, essa experimentação, como você colocou, é um fazer, né, que a gente não se coloca apenas como, sei lá, coordenadores, mas tem que ter essa participação mesmo. E o formato, né, que eu entendo que propicia é o formato oficina. Em alguns espaços, né, geralmente em congressos, enfim, em outros eventos,
a oficina, ela não chega a ser mas é o lugar onde tem, de fato, essa experimentação, né? E eu fico sempre me indagando, assim, de vocês que chegam, de repente, pelo nome da oficina, acabam aparecendo, sabe-se lá, né? Que nem o Eliezer colocou agora, né? Como a pessoa acaba aparecendo aqui na oficina e a gente dá essa margem para não saber o que vai acontecer. Imagina, então, os processos que ocorrem com quem acaba parando por aqui. É uma coisa que sempre escapa, né, da gente, por mais que faça essa conversa, né, as impressões, enfim, mas o que de fato se passa, né, com quem está ali, isso é um processo bem pessoal, vamos dizer assim, mas um pouco de uma certeza de que algo acaba acontecendo, né, também junto com a cartografia, talvez algumas questões do acontecimento, mesmo experiência, conversando um pouco com o Larossa, enfim, o Co, mas a gente acredita que essa tal de experiência, né, o que vem a ser, tem um pouco desse viés, enfim. Então, gente, eu não fui nada, me candidatei nada. Foi difícil o dia hoje, mas tudo bem. Mulher, infância, sabe? Eu faço uma infância linda, a infância. Eu vou falar, não, eu vou na infância. E daí é legal porque eu estou novamente fruindo a minha fala, a minha escrita, tudo no novo. Então, é legal. Mas não é legal porque eu tenho que pular isso para cima, para lá, né? Então, assim, eu acho que por processo, sabe? Eu tô por processo legal, porque gratidão, gente, porque esse processo faz eu novamente estar aqui junto para vocês, né? E é uma bênção. Eu amo arte, eu amo todas as artes, todas. E eu quero ver mais vezes, tá bom? E ok. A Lígia, foi eu. Lígia, eu fui. Legal, Cláudia. Só vou comentar rapidinho, porque eu consegui fazer com o poema dela o que ficou na minha cabeça, esses símbolos de subir, descer, que como na dela tinha a palavra índios e tal, esses grafismos que eu queria fazer no meu poema ontem, hoje com os objetos eu consegui fazer no dela. Então, assim, foi uma coincidência, mas super dialogou comigo, com coisas que eu estava pensando, e o que eu escrevi não tem, assim, diretamente, mas eu assim, me apropriei mesmo, no bom sentido, do poema, e quis até mudar a ordem, mas não mudei, mas, assim, eu vi outras ordens também, e falei, queria escrever isso, queria escrever pouca coisa e dizer tudo. Então, foi legal por isso, porque eu me identifiquei e consegui dialogar com o que eu queria fazer ontem.
acho que a gente é um pouco assim, né? Tá sempre eu, o outro, vai e volta, pega o que é do outro, deixa para lá algumas coisas, quer mudar, quer voltar. São esses sentidos, né? E essa questão dos símbolos, dos signos também, é uma coisa que ontem, com os sons, ficou muito forte para mim. Isso ficou muito forte. Por isso que o poema que eu escrevi ontem nem era o que eu queria escrever. Eu queria escrever o poema da Cláudia, mas eu queria fazer mais esses desenhos também, como se eu estivesse percorrendo esses sentidos. E essa associação entre palavra e esse caminho aí. Foi muito louco. Foi muito bacana. Gente, só queria comentar também algumas coisas. Eu achei interessante que eu recebi um texto que aparecia lá, né? Em busca da alegria, eu só encontro alergia. E essa semana eu tava com alergia, eu achei isso muito engraçado, assim, né? E aí fui desenvolvendo também um personagem. E é muito interessante, né? Porque tem uma coisa que a gente recebe o texto, né? E desenvolve a partir do que o texto vai abrindo para a gente, né? E acho que a gente sempre coloca na proposta da oficina a nossa própria participação, né? Como o Jonathan disse. Então a gente, vamos dizer, experimenta junto. E essa coisa da gente trocar os textos e fazer isso circular é para tirar a gente também de um, vamos dizer, de um lugar seguro, né? Que a gente já sabe o que vai acontecer. E foi legal, porque me vendo nesse lugar, né? A hora que eu recebi o texto, que eu tava na cabeça assim, nossa, que personagem eu vou montar? Quero fazer um personagem assim, assim, assim. E a hora que eu recebi o texto, nada do que eu pensei dava certo, né? Aí eu falei, nossa, que bom, que agora eu tenho que entrar em outro processo, né? E eu acho que isso é interessante, assim, também porque a gente também se propõe a fazer, né? Que realmente é de poder experimentar essa relação com o outro, né? Como a gente se coloca com o outro, diante do outro, como a gente se abre, né? Essa relação com o outro, essa relação de alteridade. Eu acho isso uma perspectiva muito interessante. E isso veio, né, junto com a antropofagia em algum momento, porque a gente estava pensando justamente como se dá essa relação com o outro, né? Como é que a gente pode aproveitar esse outro e potencializar também nessa relação com o outro? E ali a gente encontrou na antropofagia uma veia interessante, assim, para poder fazer isso acontecer, né? Enquanto produção teórica, mas também enquanto produção de experimentação, né? Isso foi bem legal, assim. Então, também, né, como o Jonathan colocou, o Felipe também, é a primeira vez que a gente faz essa oficina aqui, né, específica, da Antropografias, no formato virtual. Nossa, estou muito feliz com o que resultou, assim, tá bem legal mesmo. Então, achei bacana experimentar isso virtualmente também. Bem legal. Gente, acho que eu perdi aqui esses nomes que estão colocando aqui, o que que é? Acho que eu caiu minha conexão. Não, é só porque a gente está tendo um problema com a lista, e aí eu pedi para eles colocarem o nome e o e-mail aqui, que depois eu faço a lista do pessoal que participou. Pode ficar tranquilo. Na hora da fotinho. Vamos fazer uma foto. Quem vai tirar, na verdade? Carol, você tira? Vamos tirar uma também para Carol sair com o ursinho. Tirar uma, então. Ana, consegue ligar para a câmera, Ana? Peraí, deixa eu colocar meu óculos. 1, 2 e... Foi.
Oi. Pessoal, então é isso, assim, acho que... Não sei o que tá acontecendo, não consigo abrir minha câmera. Saiu outra fotinha, mas saiu a tua imagem, pelo menos, não é o personagem, mas saiu. Ela caiu. Eu acho que é um pouco isso, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Eu vou deixar aqui, ó, para vocês uma... Jonathan, Oi. sabe o que eu queria pedir para vocês? Que no começo da oficina a gente não fez uma apresentação para contar um pouco sobre vocês, e talvez o pessoal esteja um pouco curioso para ser professores, Verdade. que é a área que vocês atuam, né? E talvez seja interessante a gente até ver que eu já sei, né? Porque eu vi o projetinho de vocês, mas é bacana porque são pessoas de áreas de conhecimento diferente. Então é bacana talvez o pessoal saber, né? E entender essas questões. Boa. Tá? Eu vou começar um pouquinho falando assim, na verdade, eu sou formado em artes plásticas, né? Fiz ali em Curitiba, no Paraná, e daí eu fui para fazer o mestrado na Unesp, em Rio Claro, né? Onde eu conheci o Felipe e o Rafael, né? A gente teve a mesma orientação, enfim, na mesma linha de pesquisa, e ali em 2012 a gente começou a experimentar esses momentos juntos, assim, produzir juntos, criar juntos, através de oficinas, sobretudo. E daí, em 2014, eu passei num concurso aqui em Santa Catarina, né? Hoje eu moro aqui em Criciúma, né? Sou professor aqui de artes visuais aqui no campus do IFSC, no campus de Criciúma, né? Desde 2015, 2016, né? Enfim, conheci o amor da minha vida ali, o Maicon, que está aqui com a gente, né? E a gente vem construindo essa caminhada de alguma forma. Comecei um doutorado também no ano passado, na UDESC, aqui em agosto, com essa questão de pensar os processos de escrita dentro da formação humana, enfim. E esse é o meu caminho até o momento, né? Vou deixar que os outros falem um pouquinho também. Michael. Bom, eu sou o amor da vida dele, tá, pessoal? Então, eu sou advogado, trabalho com constelação familiar, e daí eu conheci o Jonathan, pelo Jonathan fui conhecendo o Rafael e o Felipe, e fui participando das oficinas e me encantando por essa perspectiva de formação que eles trazem, né, que eles ofertam para pensar a formação por meio das oficinas, e daí foi onde, com o tempo, eu fui migrando para a educação, e hoje eu faço licenciatura em História. E foi onde eu comecei a migrar para esse lado, um pouco pela influência deles, um pouco dos atravessamentos que as oficinas foram tendo comigo, num resgate da minha essência enquanto área profissional, que me fizeram retornar a uma busca que eu já tinha há muitos anos atrás, que era dar aulas, que era trabalhar com a história. E é isso, só que de Criciúma, e daí foi onde eu conheci o Jonathan quando ele veio para cá, quando veio trabalhar aqui em Criciúma. Bom, eu sou Felipe, atualmente professor substituto na UFT, colegiado de Pedagogia. O curso de formação é Ciências Biológicas, então acabou que na trajetória, assim, largando um pouco o bacharel e se encantando pouco a pouco com a educação. E aí, na Unesp, né, a gente fazia parte, né, de um grupo de pesquisa, de extensão, enfim, que tinha como orientadora, né, Maria Rosa, uma pessoa sempre muito aberta, enfim, e aí a gente começou a se aventurar por esses caminhos das oficinas, e desde então foi uma paixão, e a gente vai cada vez mais testando novos formatos, enfim, a pandemia, essa loucura toda, mas acabou propiciando, né, essa aproximação com o formato virtual que a gente ainda não tinha tanto. Meu doutorado é com oficinas, né, tentando entender um pouquinho desse formato, né, fazendo a defesa dele, enfim,
E aí, eu junto com o Rafael, mas também com o Jonathan, com o Maico e com muitas outras pessoas, a gente encabeça, né, o Instagram que está ali abaixo, a UETU, né? A UETU é uma iniciativa na área da educação voltada para a extensão, e nesse campo a gente tem feito, né, ciclos de oficinas de escritas. Então, esse convite que a gente gostaria de deixar para vocês. A gente tem feito ciclos mensais, com 4 encontros, né, então, testando uma escrita experimental mesmo. Então, se vocês tiverem interesse de entrar num grupo, um grupo bastante diversificado, que vai mudando a cada ciclo, nós estamos no 6º, vamos para o 7º, daqui umas 2, 3 semanas, e aí a gente vai testando sempre propostas novas de escritas para fazer essa experimentação. Então, sempre a gente faz a divulgação pelo Instagram da UETU, tá? Fica o convite, então. Valeu. Bem, só falar rapidamente um pouco também. Me formei, né, em biologia, professor, fiz o mestrado, agora acabei de iniciar, né, realmente muito recente, o doutorado em Campinas, pela Unicamp, também nas práticas de escrita, bem nessa questão da experimentação, essa formação, né, como experiência, enfim, a gente está caminhando nessa área, assim. E é interessante, né, porque a gente começou a fazer, né, conheci o Felipe na graduação, depois conheci o Jonathan, quando ele chegou na pós-graduação, e depois, quando ele foi para Criciúma, trouxe o Michael também, a gente não parou de fazer as oficinas. É interessante que ela começou num processo, né, da gente querer estudar algumas coisas, poder fazer algumas leituras, e mais do que ler, a gente queria experimentar as leituras, né. Falar, como que a gente pode experimentar essa leitura, né, assim, mudando ela, né, experimentando, vamos dizer, colocando ela em prática, no corpo, no espaço. Então, muita coisa começou nesse sentido, né. Então, a gente estava lá, eu lembro que a gente estava lendo uns textos do Foucault, e aí nisso a gente começou, e foi para uma escola, levamos uma câmera, começamos a testar com as crianças lá de uma escola em que eu dava aula na época. A gente fez um trabalho, a gente gostou da ideia, né, gostou do formato de experimentação, e vamos fazer no grupo de estudos, vamos fazer uma performance. Aí começamos a fazer uma performance, gostamos, e nisso a gente foi, né, dando sequência, assim, até virar, vai ter um congresso, vamos fazer uma oficina, em vez de apresentar um trabalho, explicar alguma coisa, a gente queria sair desse lugar de explicação também. Então, sempre nessa proposta, né, a gente se colocar junto com as pessoas. E nisso, né, sempre nos estudos e querendo experimentar como fazer isso, né, como fazer dessas experimentações, dessas leituras, algo vivencial, em que as pessoas, mais do que a gente explicar sobre o que a gente estava fazendo, que as pessoas pudessem experimentar o que a gente estava lendo, de certa forma, né? Então, que pudesse ser um momento de vivência, de partilha, principalmente, né? A gente criar esse momento em que a gente partilha coisas, né? E nisso a gente foi, né, teve oficina que foi o Felipe e o Jonathan, oficina que foi eu e o Jonathan, oficinas eu e o Felipe, e agora o Michael chegando junto também, então a gente agora está nós 4 fazendo. E já teve muitas pessoas que chegaram, saíram, eu acho que também tem essa mobilidade, né? Então, eu acho que a experimentação a gente traz muito nesse sentido mesmo, né? Para que seja algo vivo e que permita essas mudanças no meio do caminho, né? A gente sempre também prezou muito por isso. E gostaria só, para finalizar aqui, reforçar o convite do Felipe, com os ciclos de oficina que a gente tem feito, quem quiser chegar, muito bem-vindo. O Michael agora ele está junto com a gente lá fazendo também, inclusive, daqui a pouco estaremos novamente aqui, encontro, né, nas escritas. Então, está mais do que aberto, visitem a página lá da UETU, que lá a gente sempre divulga, né, as próximas oficinas, está tudo lá. Como é que é? É ITU? AUETU, tá aqui no nome do Felipe, ó, Felipe Ferreira Joaquim, @AUETU. Vou escrever aqui do lado também. Chat. É só colocar no Instagram lá, AUETU, e ali a gente divulga as informações, né? A gente coloca ali o cartaz, quando vai ser o próximo ciclo, inscrições, por aí vai. E aí, em breve, teremos o sétimo ciclo já. E aí estão super convidados, que é um espaço de escrita, experimentação, mais ou menos como a gente tem feito aqui. Então, vai ser uma alegria se vocês se inscreverem e a gente se encontrar por lá também. Ficaria muito feliz de vê-los por lá. Bem, acho que é isso. Se
Se alguém mais quiser também falar. Acho que, complementando as oficinas que eles estão realizando, né? Acho muito bacana que sempre tem um convidado, né? E traz toda uma atmosfera diferente a cada oficina. Acho que ela se renova muito, né? Enfim, também. Eu acho que é bem bacana esse processo que eles estão construindo aí, e tudo à distância, né? Então tem gente do Brasil inteiro, às vezes pessoas de outros países, enfim. Então é uma troca muito rica, né? Nesses momentos. Eu assim, talvez eu queria compartilhar o que eu anotei hoje, né? Tentando trazer um pouco essas questões como fechamento das nossas conversas, tá? Então, onde está o outro na minha criação? Palavras fortes, inocentes, densas e intensas. Ser entendido, fazer-se entender. Qual o limite do entendimento? Espiritualidades do dizer. Personagens que se materializam sem uma intenção prévia. Cruzamento de sentidos, sons, ruídos, símbolos, sinais, signos, associações, caminhos. Políticas da escrita e escritas à política. Alimentar-se com aquilo que o outro traz. Brincadeiras que conectam múltiplas funções. O que escapa? O que acontece? O que atravessa? O que se renova? O que significa estar juntos? Aberturas antropofágicas como experimentação de si no outro. Como a cartografia rápida das falas, né? Eu acho que é sempre legal a gente trazer para dar uma amarrada, enfim, de alguma forma. Eu acho que, gente, eu acho que a gente só tem a agradecer. Eu acho que a possibilidade da gente estar com vocês, estar aprendendo, estar conhecendo um pouco de cada um, mesmo que seja nessa janelinha, nesse quadradinho aqui, né? Mesmo que seja todo mundo pintado e com outras narrativas. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. A gente fica aí também, fica aberto aí também para poder conversar. Eu vou mandar para vocês, tá? Para o grupo que está presente aqui, por e-mail, então, a bibliografia da oficina e as referências dos sons que a gente ouviu ontem, tá? Ou os trechos que a gente ouviu, enfim, aquela confusão. Mas eu vou mandar para vocês terem como referências bibliográficas também, caso vocês se interessem em encaminhar também leituras e, enfim, curiosidades nessa área, né? Fica como um ponto inicial, tá bom? Carol, eu só também agradecer e eu gostaria de convidar para a próxima mostra do ano que vem, se tudo der certo, vai ser presencial, quero conhecer aí a Unicentro. Enfim, já estamos se convidando já, hein? Boa! Vão ser muito bem-vindos. A gente está planejando também, talvez final do ano role um simpósio de arte, vocês também estão muito convidados já, se rolar, né? Fiquem ligados lá também. A gente tem o Instagram, não sei se vocês viram, Unicentro, e a gente sempre está postando lá também as coisas. Vamos criar essa ponte, né? Você queria falar alguma coisa para mim, Jonathan? Não, eu queria agradecer a organização, né, essa possibilidade da sua presença aqui com a gente, enfim, nas trocas que a gente conversou antes, né, tentando te preparar também para a maluquice que a gente ia propor. Então, de coração mesmo, assim, pelo carisma, pela companhia, pela partilha também que você, né, se entregou aí na oficina, teve com a gente da produção. Então, agradeço mesmo, tá? Foi um prazer conhecê-la, tá? Imagina, o meu urso que te agradece, ele estava esquecido em cima do guarda-roupa e falou, finalmente alguém vai me usar para alguma coisa. Mas, em nome da coordenação, e meu e de todos os participantes, a gente tem muito a agradecer por essa vivência. Eu realmente nunca tinha participado de uma oficina que traz essa questão da antropografia, que traz essa questão da escrita rápida. Aliás, eu fugia assim, ó, tava a oficina aqui, quando falava em escrever, eu já fui pro outro lado. Mas foi uma realização muito grande, porque eu percebi que tem aquela dificuldade, eu tenho uma certa dificuldade em escrever, então foi muito bacana deixar fluir, deixar vir, deixar sem pensar, muitas vezes, assim, será que tá certo isso, será que não tá? Então é muito bacana essa parte, e foi um alívio também, porque eu tô num processo de escrever a dissertação, e aí a gente tem que ficar sempre naquele foco daquela escrita muito, cuidar com as palavras que a gente tá usando, cuidar com a coerência, e tudo as mesmas questões mais formais da escrita e brincar com elas desse jeito que foi na oficina,
para mim foi muito bacana, eu gostei muito, assim, acho que vários participantes também gostaram, então eu só tenho que agradecer a esses 2 encontros que foram muito bem elaborados, muito bem pensados, que instigaram a gente a escrever, a pensar e a querer devorar cada vez mais as palavras, a querer escrever mais, né, nessa forma mais fluida, mais poética, mais nós mesmo trazer a nossa subjetividade. Então, quero só agradecer ao Rafael, ao Jonathan, ao Felipe, ao Maicon por terem proporcionado isso para a gente. E agradecer a todo mundo que também vestiu a camisa, tentou fazer os personagens, trouxe de várias maneiras aqui, né, as práticas. Então, era isso. Só, em geral, assim, agradecer muito todo mundo e espero que a gente se encontre novamente, que a gente se encontre, talvez, nas oficinas que o Felipe e o Rafael estão propondo, ou em outros lugares, né, nos corredores MITs, agora eu falo, né, enquanto não terminar a pandemia, a gente pode se encontrar aí, se esbarrar pelos corredores do MIT. Mas acho que é só isso, não sei se alguém também quer, um dos participantes, agradecer, falar alguma coisa, mas eu acho que, no geral, é tudo isso, assim, muito, 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 muito obrigada. Espero que a gente se veja logo. Eu vou, se vocês quiserem já ir saindo, eu vou parar aqui a gravação. E aí eu só vou ficar para mim conseguir pegar o nome e o e-mail da galera que